época de Páscoa, época de Quaresma, época de fazermos reflexões. Primeira reflexão que eu vou sugerir. Vocês já pensaram em ter uma grande cruz? Vocês preferencialmente querem uma cruzinha pequena, bem leve, feita com 2 palitinhos de fósforo? Qual é a que nós ainda estamos precisando? Boa pergunta, né? Qual é o tamanho da cruz que eu preciso? Será que eu posso fazer uma cruz de ouro, que daí ela fica bem liviana para mim carregar? Ou será que não seria melhor eu escolher para mim uma cruz de concreto, para que aquilo que eu ainda preciso crucificar possa ficar definitivamente crucificado? Porque Jesus nós não precisamos crucificar de novo nessa Páscoa. Ele já nos deu o exemplo. Mas me parece ser de bom alvitre nós pensarmos que está mais do que na hora de nós crucificarmos o homem velho. Aquele homem vaidoso, orgulhoso, egocêntrico, egoísta. Aquele homem raivoso, que guarda rancor, que guarda ódio, que tem sentimento de vingança. Aquele homem maledicente. Aquele homem que tem uma vista, um olho de lince para olhar o erro alheio, mas que não consegue ver a virtude do outro nem com uma lupa. Será que não está na hora de nós crucificarmos, ou nos autocrucificarmos para deixar pendurado lá na cruz esse homem velho, oportunizando que um novo homem possa sair, se expor, sair para fora de nós mesmos, mais humilde, mais simples, por vezes mais laborioso, persistente, porque nossa fraqueza é grande e nós no primeiro percalço culpamos a Deus pelos nossos fracassos. Será que não está na hora de nascer um novo homem que perdoa não uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes? Um novo homem capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Será que não está na hora de nascer, de ressurgir, de ressuscitar dentro de nós aquele homem que Jesus pediu para que surgisse depois do exemplo dele? Que homem é esse? Aquele que faz aos outros tudo aquilo que ele gostaria que os outros lhe fizessem. Que nessa Páscoa nós reflitamos quão útil é a cruz, mas não para lembrar o desencarne do Divino Mestre, para lembrar que Ele nos deixou o Evangelho e que cabe a nós segui-lo. Seguir as pegadas dele, adotando-o como modelo e guia. Tá? Essa mensagem nós recebemos na terça-feira passada, na nossa casa em Chapecó. Quis compartilhar antes de falar do Evangelho de hoje, que também nos faz uma reflexão, e ele se enquadra dentro do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, o nosso amigo. O amigo Jesus. Porque para consolar, eu preciso ser amigo. Se Ele é o Consolador, se Ele é que consola, Ele não consola pela imposição, pela força, pelo domínio. Ele consola pela convocação. Ele consola pela conquista que Ele expande, que Ele esparge em cima de todos nós. Do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 15 e 16, lemos:
eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Vou deixar o irmão se acomodar. Tenha vontade, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos. Estávamos iniciando a nossa reflexão, capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 15 e 16. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Quando Jesus diz, eu vos chamo de amigo, o que ele se fez? Qual é a grande virtude de Jesus quando ele se faz nosso amigo? A primeira, o lado pessoa dele, o lado encarnado, o lado humano, o lado gente. Vamos chegar depois do lado divino, o lado gente, o lado exemplo carne que caminhou entre nós. Tanto é que Jesus, nós aceitamos Jesus por modelo e guia pelo quê? Pelo que ele ensinou, mas principalmente pelo que ele exemplificou. Pelo exemplo que ele deu. E ele deu exemplo, não foi sentado num trono, não foi num púlpito, num grande palácio, numa grande igreja. Ele sentava em cima de uma pedra, embaixo de uma árvore, em cima do barco na beira da praia. Fez dos lugares mais simples um pedestal para colocar as maravilhas que nós até hoje guardamos, como o mais lindo poema que a gente pode ouvir de alguém. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. E assim, nas bem-aventuranças dele para os sofredores, encontram o quê? Encontram o lado amigo de Jesus. E por que ele poderia colocar de tudo isso? Pôde colocar todas essas bem-aventuranças dentro das nossas realidades sofredoras. Porque ele se fez humano. Ele sentiu o que todos nós sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Ele chorou, ele teve medo. Ele experimentou as mais terríveis dores físicas. Porque a dor maior dele não foi a crucificação. Foi manter dentro do corpo dele o espírito transcendente que já não cabia. Tanto é que ele suava sangue por isso. Para manter a energia, a vibração do espírito de alta potencial dentro de um simples corpo de carne. Ele superou todas as barreiras humanas. Força da sua vontade inquebrantável de realizar a missão que Deus lhe confiou, pelo amor das criaturas, pelo amor às criaturas. Ele não sofreu por nós. Quem disser Jesus sofreu por nós, está faltando com a verdade. Vocês podem ficar impactados com isso, que talvez vocês nunca tenham ouvido isso. Você já tinha ouvido isso? Que Jesus não sofreu? Por que Jesus não sofreu por nós? Porque quem ama não sofre. Jesus fez isso como missão. Fez e faria de novo se fosse necessário para trazer o exemplo de novo. Se esse exemplo tivesse se perdido por completo. O amor não cobra.
O amor não exige. O amor não sofre. Por que que nós sofremos? Por que que a humanidade sofre? Não ama de verdade. Porque não está aplicando a si o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que tu aplica para ti e põe isso em prática, você deixa de sofrer. Porque quando você ama, você compreende que aquele que comete um erro não é um errado. Ah, Darcy, mas agora tu está ficando maluco. Parabéns se me acharem maluco. Ele não é um errado, ele está errado. Ele não é um equivocado, ele ainda está equivocado. Mas todos nós somos um projeto perfeito de anjo. Nós erramos porque não temos sabedoria o suficiente para agir. Porque muitas vezes nos falta amor. Mas não porque somos errados, é porque ainda estamos errados. O estar é impermanente. A imperfeição é sempre impermanente. É transitória, é passageira. A perfeição é o nosso destino. Querendo ou não, estando preparado para alcançar essa perfeição daqui a 10 milhões de anos ou daqui a 50 trilhões de anos. É verdade que nós ainda estamos bem mais perto da pedra do que da angelitude. Nós estamos mais perto da pedra do que da angelitude. Ao menos de minha parte eu penso assim, que eu ainda estou bem mais perto da pedra do que da angelitude. Mas todos nós vamos ser anjo um dia. Todos nós vamos ser, tá? Todas as dores e necessidades humanas, Jesus sentiu no seu grau máximo. Por que é que ele não sofreu? Porque ele já sabia da nossa maldade. Ele veio para trazer o bem. Tanto não sofreu, o que ele disse no momento mais crucial na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tu acha que alguém que tem um potencial divino guardado dentro, uma grandeza divina guardada dentro dele, vai sofrer por causa da maldade humana? Ele já sabia que os homens são maus, ainda estão maus, não são maus, ainda estão na maldade, mas um dia vão sair. Jesus não foi derrotado, não saiu vencido das lutas que enfrentou. Quando todos pensaram que a cruz havia liquidado o Nazareno, eis que ele ressurge em espírito aos seus discípulos e amigos, comprovando a vitória da vida sobre a morte. No ano passado eu falei aqui uma palestra sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Estão lembrados? Tá? Falei o ano passado aqui o que aconteceu com o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi transferido à noite por Pedro e José de Arimateia para um outro túmulo escondido. Porque assim precisava ser. José de Arimateia era um iniciado, tá? Era um iniciado do conhecimento oculto. Ou seja, ele era um dos que estava preparado para acompanhar todos os eventos do final da passagem de Jesus. Ah, mas e se ele não ressuscitou, como é que ele apareceu para Maria de Magdala, para os discípulos no Pentecoste? Simples. O espírito de luz, a envergadura espiritual e o conhecimento, a sabedoria que ele tem, ele auriu o ectoplasma, tanto dos médiuns, e aí entra o primeiro detalhe, todos os discípulos eram médiuns. Ele auriu o ectoplasma dos médiuns, além da capacidade que ele tinha de aurir ectoplasma de outras fontes com grau de pureza, por exemplo, das árvores.
ele abriu o ectoplasma e, através do perispírito dele, ele se tornou não apenas visível, como moldou uma epiglote e passou a falar em tom e em voz suficiente para todo mundo ouvir. E se tornou tangível, ou seja, quando ele disse: Tomé, toque as minhas chagas. Isso todo espírito de luz pode fazer. Mas nem sempre convém. Nem sempre é necessário. Mas um espírito iluminado da envergadura de Jesus faz isso a hora que ele bem quiser. Tá? Então, isso está no livro Coletâneas Elucidativas, capítulo 3, sobre as propriedades do perispírito. Visibilidade e tangibilidade. Tá? Por isso que ele se materializou, não em matéria física, em matéria ectoplásmica. Tá? Num processo de ectoplasmia. Tá? Jesus, na verdade, é o nosso grande amigo. Por que ele é um amigo? Porque o amor dele representa a única via que nos resta experimentar para a libertação das nossas individualidades e as nossas coletividades, as paixões que nós temos. Eu não posso ir dar palestra quarta-feira de noite porque eu tenho que comer um churrasco lá. Eu não posso ir na oração porque hoje de noite tem um jantar. Eu não posso perder o jantar. Tá louco ir na oração e perder o jantar? São os nossos desejos, as nossas vontades. E muitas vezes formam as nossas ilusões. Por isso, Jesus e o seu amor é a última saída que nos resta. Por que é que Jesus e o amor dele é para nós a última saída que nos resta? Quem quer arriscar um palpite? O Anete lá no cartório tem várias saídas, né? Mas só tem uma onde desce, né? Por que o amor é a única alternativa que nos resta? Porque o amor foi a única alternativa que nós, ovelhas desgarradas, não experimentamos ainda. Ou seja, nós experimentamos todas as possibilidades. Como filho pródigos, em outras existências e nesta, muitas vezes nós saímos longe da casa do Pai. Nós fomos aproveitar a vida. Eu quero gozar a vida. Nem que para mim gozar a vida, eu tenho que sair na rua com o carro a todo volume, atrapalhando e prejudicando a mim mesmo, para o meu sistema auditivo, mas também prejudicando e atrapalhando centenas e às vezes milhares de outras pessoas que estão preocupadas, que estão fazendo meditação, que estão fazendo uma oração, que estão preparando aula para o dia seguinte, que estão estudando um processo que precisa ser equacionado, um médico que está lendo uma revista atualizada para colocar, se inteirar de novas metodologias curativas, um dentista querendo ver o lançamento de um novo produto para fazer uma restauração, o psicólogo tentando aprender uma nova tese, mas eu quero fazer barulho. Ou seja, nós usamos todas as outras portas e preferimos a única que nos resta ainda, é aquela que nós precisamos acordar. É aquela do amigo Jesus, que está lá de mão estendida esperando a nossa chegada. Que está atrás da porta implorando, venha por essa porta estreita. Por quê? Porque o amor é a última alternativa que nos resta. Porque as outras alternativas todas estão dentro do conceito de porta larga, a porta da perdição. Tá? O amor é a porta que Jesus abriu e pela qual entrou para que os homens fizessem o mesmo. O que ele nos convida?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Foi exatamente o que ele fez. Essa é a porta que ele abriu, a porta do amor. É a última que nos resta, porque é a última que nós vamos bater, é a última que nós nos dispomos a abrir. Sabe por quê? Porque essa demanda esforço individual. Para abrir as outras portas eu não preciso me esforçar para nada. Eu só quero usufruir, eu só quero gozar, eu só quero aproveitar, eu não preciso de esforço nenhum. Já imaginem eu acreditando no milagre? Jesus vem e faz o milagre para mim. Para que eu vou me esforçar se ele vem e faz o milagre? Cadê a minha obra? Se ele disse a cada um segundo as suas obras. Cadê a minha obra para merecer? Ah, não tem. Então não posso acreditar no milagre. É uma fraude, é uma farsa. Se ele mesmo disse, cada um vai receber segundo as suas obras, acreditar em milagre é derrogar a lei dele. Que ele disse a cada um segundo as suas obras. Quando nós terminarmos a nossa obra de construção do anjo que nós temos dentro de nós, essa centelha divina, se tornar o anjo, quando nós terminarmos essa obra, nós vamos ser o anjo. Mas nós não vamos ser anjo por causa do milagre. Tá? É a única porta que pode nos salvar dos sofrimentos que temos experimentado até hoje. Porque o progresso científico e tecnológico alcançado pela humanidade, muito embora tenha trazido conforto e bem-estar, não foi capaz de fazer o homem feliz. Muitas pessoas que têm de tudo, vamos dizer assim, chegam a ser bordadinha de ouro por fora, de tanto que tem, mas por dentro um vazio existencial profundo, que não se preenche. Por quê? Porque querem preencher aquele vazio com o aproveitamento da vida, do ponto exclusivamente material, e não aproveitar a vida para aquilo que nós fomos moldados aqui na Terra, ou seja, o aprendizado espiritual. Então, a pessoa tem de tudo, tem carro, tem barco, tem tudo. Carro novo, tem fazenda, tem prédio, tem de tudo, tem dinheiro, nunca falta. Mas tem uma coisa que só o amor verdadeiro, o amor crístico dá. Felicidade. Essa só o amor crístico dá. E a gente pode pensar que a gente se torna maluco. E ainda bem que a gente se torna maluco, porque se a gente fosse igual a todo mundo, nós continuávamos no mesmo erro de todo mundo também. Então sempre teve um maluco que caminhou na frente da humanidade. É por isso que Sócrates, por ter sido considerado maluco e herege, teve que tomar cicuta, né? Porque a igreja não quis acreditar quando ele disse que a terra era redonda. Então, os malucos sempre caminham na frente, não na retaguarda. Lembrem disso. Essa porta está aberta e Jesus encontra-se à frente dela nos chamando. E não faz na condição de um pregador do fim do mundo ou de um moralista religioso lançando condenações e temor. Não, o amigo nos convida. Ele não impõe medo. Se Jesus é amigo, o amigo não dá medo em ninguém. Ou nós temos medo dos amigos? Não. Do amigo tu não precisa ter medo. Não é verdade? Do amigo não se precisa ter medo. Então não é pelo temor nem pelo pecado que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir pela compreensão, pelo discernimento, pela mudança de escolha que nós vamos fazer. E foi essa condição que ele disse: eu vos chamo de amigos. São palavras dele, é assim que ele vê você e a mim, como amigo. E o mais importante dos aspectos humanos foi a amizade com uma relação de apreço, de estima, de consideração.
Jesus em algum momento disse assim: você não pode chegar perto de mim porque você é uma pecadora. Em nenhum momento. Quando Maria de Magdala enxugou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com o seu próprio cabelo, ele disse: quem muito amou, vai, que você muito amou, e quem muito amou será, vocês sabem, será remido, ou remido. Será o quê? Falado. Amado. Quem muito amou será amado. Ele não disse, ele só disse para Maria de Magdala: vá e não peques mais. Ele não cobrou. Ele disse, a escolha é de quem? Quantos voltaram dos 10 cegos que foram curados? Um único voltou. Para fazer o quê? Para agradecer, porque ele compreendeu a profundidade do que Jesus quis dizer. Mas Jesus não condenou os outros que não voltaram. Quem ama não condena. Por isso, se alguém diz: Jesus vai te colocar naquele lugar, no fogo do inferno. Jesus não coloca ninguém. Quem ama não condena. É falta de razoabilidade acreditar que quem ama condena alguém. Quem ama não condena. Quem ama trabalha pela redenção. E foi isso que ele fez. Trabalhou pela nossa redenção. Qual é o interesse que Jesus tem em nos chamar de amigo? Porque qual seria o interesse que move Jesus em chamar eu, o vizinho aqui, a vizinha ali, de amigo? O interesse dele é nos tornar amigo dele. Porque se nós não tornarmos amigo dele, nós não vamos compreender a mensagem dele. Eu não posso fazer aquilo que Jesus. Eu nem sou amigo dele. Eu não posso fazer isso, que nem sou amigo dele. Posso. Nós podemos, porque nós somos amigos dele. Ele é nosso amigo. É uma visão diferente, que nos incita a sair do marasmo, do esperar sentado que as coisas aconteçam. O maior presente que Jesus nos dá é a sua amizade, pois é a partir dela que nós nos identificamos, com alguém que nos aceita, que tem afeição por nós, que está aberto para dialogar conosco. Sem pedras nas mãos. Desse diálogo amigo, Jesus pode indicar os caminhos que nos ajudam a superar os desafios da existência e viver em harmonia com os nossos irmãos através de um relacionamento amoroso com Deus. O que Jesus diz? Isso aqui se encaixa perfeitamente quando ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós compreendermos a utilidade que nos tem esse divino amigo, nós vamos entender que nós temos ao nosso alcance um instrumento, uma enorme ponte que nos permite caminhar em direção ao Pai. A estrada está ali, mas nós precisamos de alguém que nos momentos da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa aflição, da nossa dificuldade, alguém que pega a gente pelo braço e puxa: vamos caminhando junto comigo, vamos em frente. Isso é papel de amigo. Esse é o amigo Jesus. Qual é a maior preocupação de Jesus? Mas peraí, Jesus tem preocupação? Ele tem conta para pagar? Será que ele tem conta para pagar para andar preocupado? Será que ele tem preocupação com o estresse, com o remédio dos filhos que estão com febre? Será que ele está preocupado porque teve greve e pode não chegar a gasolina? Será que ele está preocupado? Qual é a preocupação dele? A preocupação é com as pessoas, com os seres humanos.
Querem ver como nós muitas vezes nos preocupamos pouco com os seres humanos? Quantas pessoas correram para o posto de gasolina, botar gasolina no carro, correr um enorme risco guardando gasolina nos galão, em embalagem não adequada, e que abasteceram sem pensar em uma única vez. Precisavam que essa gasolina às vezes era bem mais importante que uma SAMU, para o corpo de bombeiros fazer os primeiros socorros, para uma ambulância poder levar o pessoal a tomar uma quimioterapia lá em Chapecó, levar alguém que sofreu um acidente para o hospital em Concórdia, para Chapecó. Quantos lá na fila do combustível pensaram pelo próximo? Vamos dizer assim, para não excluir todos, muito poucos. Queriam saber do seu. Ninguém pensou nas pessoas. Por isso que Jesus é o nosso amigo. Ele pensa nas pessoas. Por isso que ele diz, eu vos enviarei um consolador. Quem encaminha um consolador é um amigo. Por isso ele se faz amigo delas, muito diferente de alguns líderes religiosos que, a pretexto de pregarem a palavra de Jesus, distanciam-se das pessoas como se fossem deuses, que não podem se misturar com a impureza dos homens. Onde é que Jesus andava? Com os necessitados. E onde é que os necessitados estavam? Nas periferias. Os doentes, as prostitutas. Comia com aqueles engravatados entendiam como indignos. Com aqueles Jesus ia mostrar a sua dignidade e resgatar aqueles que os homens tributavam como indignos. Ele ia resgatar a dignidade. E quando as pessoas o recriminaram por ir comer com aqueles que não lavavam as mãos, o que ele disse? Se preocupam com com o lado externo do copo e não se preocupam com o que tem dentro. Vocês são igual sepulcros caiados, limpinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele resgatava os valores, as pessoas que os outros não conseguem valorizar. Cristo andou ao lado das prostitutas, comeu com os pecadores, conviveu com os leprosos, elegeu para seus discípulos homens simples do povo e chamou todos de amigos. Esse Jesus, porém, não está morto. É apenas uma figura histórica. Por quê? Porque nós ainda pensamos que Jesus morreu. O que se comemora na Páscoa? A morte e a ressurreição de Jesus, não é verdade? Jesus não morreu, ninguém morre, ele desencarnou, ele foi para uma outra dimensão, como todo mundo vai. Falei aqui outra vez que o pessoal que tem medo da morte, quem é que vai ficar para a semente? Se não vai ficar para a semente, a morte está ali na frente. Está olhando para ti, tu só não sabe o dia que ela vem. E nós já fizemos isso 1 trilhão de vezes. Alguns trilhões de vezes. É um processo natural. É um processo da sabedoria divina. Ele não morreu. Quem pensa que Jesus morreu está equivocado. É um grande engano. Ele está mais vivo, ele, do que todos nós juntos. Vocês duvidam? Ele continua com o mesmo desejo de ser o nosso amigo, de caminhar ao nosso lado, principalmente quando os nossos pés estiverem cansados e os nossos passos equivocados. Ele é o amigo de todas as horas, principalmente das horas difíceis e das noites escuras. E aqui nós temos que olhar as noites escuras, não apenas as noites escuras do tempo, mas quando o nosso ser está envolvido em escuridão. Quando nós descemos de Jerusalém
para Jericó, nessa descida vibratória para encaminhar em direção às ilusões do mundo. É Ele quem chega de forma mansa e suave, chega nessa hora grave de nossa vida para nos dizer com toda a ternura do seu coração: meu bom amigo, eu estou aqui. Esse é o amigo Jesus que muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos que Ele existe, que nós esquecemos de pedir para que Ele venha em nosso socorro, que nós esquecemos de chamar para solucionar os nossos problemas, de convidar para sentar na mesa para fazer a refeição conosco. Jesus, muito obrigado pelo prato de comida que eu tenho sobre a minha mesa. Tem muitas pessoas que gostariam de ter um prato de comida e não tem. Muito obrigado. E o meu desejo é que todos tenham um prato de comida, um copo de água. Quantos fazem? Quantos rezam um Pai Nosso para agradecer o prato de comida que está em cima da mesa? Esquecemos que nós temos um amigo de todas as horas, que disse assim: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Ele está no meio de nós. Todos os momentos. Porque na verdade, a partir do momento que nós começarmos a ver nesse amigo, e que nós começarmos a entender que a nossa porta, que ainda nós não tivemos coragem de bater, de entrar, porque com certeza vamos precisar fazer um grande regime moral, é a porta do amor. É a porta onde Ele está querendo que nós entramos. As outras portas, todas nós já entramos. Por todas elas, equivocadamente, nós já transitamos. Esse é o convite. Vamos lembrar de agradecer quando a gente faz uma boa viagem. Quantos lembram de pedir: Jesus, me conceda a autorização para entrar no teu carro, porque foi a tua misericórdia que permitiu que eu tivesse o carro, ele te pertence. Ah, Darcy, mas fui eu que paguei, eu financiei ele no banco, mas Ele te deu os meios para que você pudesse financiar. Já viu um morto fazer financiamento? Um desencarnado fazer financiamento no banco? Não precisa dizer mais nada, né? Quando nós formos para o outro lado, não financiamos mais. Então, se temos hoje a oportunidade de ter um carro, é porque nós estamos aqui desfrutando das coisas materiais que a misericórdia nos alcança. Quantos lembram de manhã dizer: Jesus, porque eu tive o direito de dormir umas horas? Tem muita gente que passou a noite trabalhando e que não tem o direito de que eu tenho de usufruir, de dormir nas horas escuras do dia e por consequência ter mais saúde. Quantos lembram de agradecer de noite antes de dormir? Jesus, muito obrigado pelo pão, pela água, pelo ar. Jesus, muito obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Jesus, muito obrigado pela chuva. Muito obrigado pelo raio, pelo trovão, pela nuvem, pelo vento. Muito obrigado, Jesus, pela tempestade. Darcy, tu é maluco agradecer a tempestade? Claro, porque depois da tempestade vem o quê? A nossa bonança. Agradeço. Eu estou em bonança? Agradeço a bonança. Muito obrigado pela casa que tu me emprestas. Muito obrigado pelo carro que tu me emprestas. Muito obrigado pela família que eu tenho. Obrigado porque eu moro num país ainda completamente pacífico. Tem pequenas quimeras, um que outro, alguma ovelha, assim, tribulando, nesse período de separação do joio do trigo. Mas nós não moramos onde o Estado Islâmico pega aí. Pais, mães, crianças, entra todo mundo porque não pode ser cristão, porque senão tem que matar. Nós moramos numa região onde nós só não colhemos se nós não plantamos.
Nós moramos numa região que onde se quiser trabalhar não falta trabalho. Nós moramos numa região onde nós não precisamos comer bolinho de barro e nem dar bolinho de barro para os nossos filhos como as mães fazem no Haiti. Muitas vezes nós não lembramos de dizer muito obrigado, amigo Jesus, porque eu não preciso comer bolinho de barro. Mais importante, vamos lembrar, Jesus disse assim: eu vim para que todos tivessem vida e a tenham em abundância. Portanto, muitas vezes alguém lembrou nos últimos dias, quando estava preocupado porque não tinha gasolina no posto do Suca, do Téquio, do Bife, do Maxu, do São João. Quantos lembraram que tem um posto que nunca termina o combustível? E que esse é o combustível que serve para todos os carros físicos. Seja ele afrodescendente, descendente de alemão, de italiano, de francês, de português, de holandês, de índio, ou seja, decorrente da miscigenação dessas raças. E sendo rico, sendo pobre, andando a pé, de carro ou a cavalo, tendo diploma ou sendo analfabeto, recém-chegado ou com a mochila pronta para ir para o outro lado. Existe alguém onde tem um posto, onde nunca falta o maior combustível que a humanidade precisa. Esse posto é do divino amigo Jesus e o combustível é o amor. Pense nisso. Muito obrigado. Pessoal, agradecemos então a bela palestra aqui dada pelo professor Garcia e dizer que sempre é um motivo de muito orgulho nós termos ele uma vez por mês aqui dando essa palestra para nós, muito instrutiva e muito compreensível, né? Em que esse amigo Jesus de qual ele falou acompanha o senhor por todo o resto da tua caminhada. Obrigado. Agradecemos, na verdade temos que agradecer ao Dr. Gabriel, não a mim, né, que somos 5 colaboradores, mas o operador, o trabalhador é o Dr. Gabriel, e o nosso louvor, claro, vai para aquele que permite tudo isso, o amigo Jesus, do livro José Carlos de Luca. Muito obrigado. Então, pessoal, para encerrarmos então essa grande palestra dessa noite, nós vamos ter em seguida uma sessão de passe para aqueles que quiserem fazer o passe energético, né, para encerrarmos. Depois temos a água fluidificada após o passe para vocês ingerirem. E aproveitando para nós deixarmos um recado, que nós iniciamos o ano agora com uma nova diretoria para ouvir agora, e nós estamos angariando aí associados que queiram se associar ao nosso grupo. Para fazer parte da diretoria do Lar Espírita precisa então ser associado. É uma mensalidade simbólica de R$5 por mês, né? E tem que entrar os nossos estudos na segunda-feira. Então a pessoa pode se associar e ser então um membro da nossa casa. Então sempre está aberto, se quiser no final então conversar com o atendente aí, eles fazem o processinho certo. Todos nós então abaixarmos os nossos olhos, concentrarmos então os nossos pensamentos, aquilo que nós viemos aqui fazer, trazer uma harmonia, ou buscar uma graça, ou simplesmente ouvir das instruções que a palestra foi dada. Jesus, amigo soberano de todos nós, como foi dito na palestra anunciada, permita-nos então agradecer-vos por estarmos, mesmo sendo uma noite chuvosa, que agradecemos por isso também, que ela vem renovar o nosso sono e que ela renova também as forças da nossa